Hoje nós vamos meditar sobre a perfeição e as vestes da noiva do Cordeiro. Nós meditaremos começando por Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 6. Diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que observamos a respeito da noiva e de sua veste? Primeiramente, é que o reino de Deus chegou para aqueles que creem, para aqueles que recebem o Espírito de Cristo. Por isto, a alegria e o mover de muitas águas, o Espírito Santo, e o mover de fortes trovões, fortes palavras. Veja que Deus reina, o Todo-Poderoso. A consequência é alegria, exultação, é dar glória, é o momento das bodas. Mas este momento é para aquele que a si mesmo se enfeitou, se ataviou. Este enfeite diante de Deus é chamado de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a veste que receberão aqueles que se enfeitaram com a justiça de Deus, que se torna a justiça dos santos, pois diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se o linho finíssimo, que é a veste da esposa, a esposa do Cordeiro, logo o linho fino são os atos. Nossas atitudes é aquilo que nós praticamos. Nós falamos, nós agimos. E isso provém dos pensamentos. Os pensamentos gerados em nossos corações. Portanto, nós vamos ver agora que esses atos, esta justiça, essas atitudes provêm de um coração transformado e mudado. Nós vamos primeiramente em Mateus, vendo que Jesus disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a conclusão após Jesus dizer que devemos amar o próximo, que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Jesus diz que nós nos tornamos filhos do Pai Celeste se amamos as pessoas. Portanto, o amor é o primeiro e o princípio desta veste. É a atitude que vai fazer transformar todas as nossas outras atitudes diante dos homens e diante de Deus. Portanto, a veste ou os nossos atos começam pelo amor, que é a própria natureza divina em nosso coração. Jesus termina dizendo que nós devemos ser perfeitos como o Pai. Deus é amor. Ele nos ama. E seu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Agora vejamos na carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 3, 4 e 5, diz assim: Seja, porém, podemos começar no versículo 3. Não seja o adorno, isto é, o atavio ou o enfeite, da esposa, o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, de coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo,
que é de grande valor diante de Deus. Neste versículo 4, vemos que a esposa, ela tem um enfeite diante de Deus. E é chamado de traje. Aquilo que a pessoa que crê, a esposa, ela é a figura daquela que vai se casar com o cordeiro. Ela deve ter mansidão e tranquilidade. Isso é de grande valor diante de Deus. Observemos que, diante de Deus, as pessoas que aprenderam por meio de Cristo a ser mansos, humildes e quietos, eles agradam a Deus e estão de acordo com a sua natureza. Observamos que o interior do coração é aquilo que nós pensamos, é a nossa vontade, nossas emoções. Tudo isto conduzido pelo Espírito que habita em nós. Agora, nós podemos ler em Romanos, capítulo 13, no versículo 13 a seguir. Podemos começar no 12. Diz assim: Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícia e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos ou concupiscências. Observamos que aqui vai a veste velha. A veste velha, o traje de imundície, representado por orgia, bebedice, impudicície, que é impureza, dissolução, que é receber outros espíritos, ou prostituição espiritual. O resultado é que nós revestimos do Senhor Jesus e não dispomos nada para a carne. Não dispor nada para a carne é no que se refere a agirmos segundo o Espírito, o novo homem. Isto também é explicado aqui em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos seguintes. Versículos 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, revestir é a veste mais externa que temos. E revestir significa que nós vestimos de novo. É aquilo que será a nossa aparência diante dos homens e diante de Deus. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observamos que este revestir termina com em tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação. Portanto, é o nosso comportamento completo. Esta é a maneira de nós nos prepararmos. Lá diz que a noiva ou a esposa já se ataviou, já se enfeitou com este comportamento. Observamos que este comportamento é de misericórdia, afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade,
de suportar uns aos outros, de perdoar mutuamente. Vemos também que o amor é o vínculo da perfeição. Falamos e sabemos que ele é aquilo que rege e que mantém todas as coisas segundo o Espírito de Deus. A paz de Cristo, no versículo 15, e a habitação da palavra de Cristo, a instrução e o aconselhamento de uns para com os outros. Isto se torna a nossa maneira de agir. Então, nós temos em nossos lábios salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é algo que vem da carne, é algo que vem do Espírito. E assim, tudo que fizermos, seja em palavra, em ação, nós fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Isto é completado ainda em Efésios, no capítulo 4, no versículos 23 e 24. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Portanto, temos agora a veste completa, aquilo que devemos falar, fazer e agir. E isto é renovar o nosso entendimento. Se compreendermos estas coisas, não seremos enganados pelo sistema religioso corrompido pelo homem, pois o homem só consegue ver o exterior. Ele não presta atenção na veste da alma, na veste interior, o homem interior. Assim, nós nos revestimos do novo homem, que é revestir-se de Cristo. Revestir-se do Senhor Jesus é agir como ele age. Assim seremos perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, no amor e em toda atitude que brota do amor. Portanto, vimos como a noiva, como a esposa do Cordeiro, que somos todos nós os que cremos, nós nos aprontamos. E se nós nos aprontamos, somos chamados. Diz aqui em Apocalipse que nós somos chamados por causa daquilo que há em nós, por causa de nossas palavras e o nosso comportamento. Isto é a nossa veste diante de Deus. Portanto, nós damos graças ao Senhor e que o Espírito de Cristo, que habita em nós, possa nos levar em toda palavra e em toda atitude, a agirmos segundo o novo homem, para que nos revistamos dele e vivamos segundo o Espírito, não dando ocasião à carne, despojando completamente do velho homem. Louvamos o nome de Jesus e que possamos chegar àquele dia em que haverá alegria e exultação para sempre. Amém.